Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da escola sabatina, parte de domingo pela manhã, inquietos em um deserto. Vamos analisar ali o contexto do povo de Israel, da saída do Egito até a Canaã. Olha só, a gente sabe que eles passaram 400 anos cativos dentro do Egito. Deus, com a tua mão poderosa, ouve o clamor daquele povo e através do profeta Moisés, através de Moisés, ele liberta o povo de Israel dali. Olha só, vamos analisar dentro dessa parte de domingo. Os israelitas ficaram inquietos e infelizes quando partiram do Sinai para Canaã. Mas de um ano havia se passado desde que eles saíram do Egito. Números capítulo 1, versículo 1. Então olha só que interessante. 400 anos cativos, Deus tira eles e eles vão para o Sinai, recebem ali as instruções de Deus, recebem os 10 mandamentos e já há mais de um ano fazia que eles tinham sido libertos do Egito. No entanto, mal partiram do Sinai e já estavam o quê? Reclamando. Já mal partiram do Sinai e já estavam reclamando, e toda essa reclamação era jogada em cima de Moisés. Mas o texto que a gente vai analisar é Números capítulo 11, versículo 1 ao 15. O que era que eles estavam reclamando? O que eles falaram para Moisés? Quando você vai analisar do versículo 1 ao versículo 15 de Números capítulo 11, você vê que eles sentiram falta de algo que existia dentro do Egito. E ele cita lá algumas coisas, eles citam as panelas de carne, os pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos do Egito. E eles ainda dizem, quem nos dará carne para comer? Então, eles sentiram falta de algo que estava dentro do Egito. Mas veja bem, vamos analisar com carinho o que é que está acontecendo aqui. Eles já estavam sendo alimentados por Deus. Eles já tinham um alimento por Deus, um alimento sadio, um alimento que fortalecia o corpo dele. Mas eles sentiram falta daquilo ali. Olha só que interessante a gente analisar aqui. Que saudade dos pepinos, eles diziam, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Sabe o que eles estavam acabando de dizer? Eles estavam dizendo que o maná de Deus não estava servindo para ele. Eles queriam aquele alimento que estava dentro do Egito. Eles estavam sendo alimentados pelo maná havia mais de um ano. No entanto, queriam outra coisa. Isso era o que era recorrente sobre a vida daquele povo que saiu do Egito. Ou seja, sentiram falta daquilo que estava para trás. E uma coisa interessante, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. E eis que se fizeram nova. Precisamos viver no assim diz o Senhor. Se o Senhor diz que assim é melhor para a nossa vida. A gente já sabe qual é o contexto de todo o processo da alimentação. Nós sabemos qual é a alimentação que vai trazer benefício para o nosso corpo. A própria palavra de Deus, ela deixa isso bem clara. Mas a gente precisa analisar com carinho, estar em espírito de oração individual, você e Deus, ora ao Senhor ali, pede instruções e Deus vai dar. Mas viva no assim diz o Senhor. Dentro desse contexto, a gente vê algo de interessante acontecendo também. Como Deus respondeu às reclamações? Números capítulo 11, versículo 16 e 33. Primeiras acusações vão sobre Moisés. Moisés ali se sente já com um fardo pesado. Ele começa a reclamar. Senhor, por acaso foi eu que dei a luz a esse povo? Por acaso é eu que sou a mãe que amamento eles? Então era uma reclamação, muitas reclamações que vinham sobre Moisés. Então ali Deus ele separa alguns líderes para ajudar também Moisés nesse processo. Mas qual era o desejo que o povo tinha? Comer carne. Eles queriam carne, eles queriam o alimento que estava no Egito. O foco principal dele era o alimento carne que tinha lá. O que é que acontece? Deus ele diz para Moisés que vai mandar o alimento carne. Ele manda o alimento carne, codorniz ali, cerca de quase 1 metro de altura. Um vento veio e trouxe essa arruma de codorniz. Eles começaram a comer. Dentro desse contexto, a gente vê muito o que aconteceu futuramente depois que eles desejaram isso. Consequentemente, vieram cobras e ali começou a ser picado as pessoas e trouxe algo de ruim para o povo de Israel ali. Mas foi desejo deles, eles queriam. Olha, Deus
não é indiferente às nossas inquietações. Ele deu codornizes para saciar a fome do povo, mas o desejo real de Israel não era de carne. Quando estamos inquietos, o objetivo da nossa ira é às vezes apenas o gatilho, não é a causa do conflito. Lutamos porque há um problema mais profundo afetando nossos relacionamentos. Israel se rebelou contra a liderança de Deus, algo com que devemos ter cuidado, pois é mais fácil ter essa atitude do que pensamos. Então, olha só, eles se rebelaram contra a liderança de Deus, contra Moisés que estava ali, contra aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então, devemos ter cuidado, analisar com carinho a palavra de Deus e ver as instruções. Lembra de uma coisa, as coisas velhas ficaram para trás. Você é agora nova criatura. E se você não é uma nova criatura, eu convido você a se jogar nos braços de Jesus. Está na hora de se entregar a Cristo por completo. Está na hora de deixar a palavra de Deus habitar em seu coração. Que Deus abençoe você nessa manhã e vamos orar agora. Eterno Deus e majestoso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que o teu Santo e bom Espírito venha estar conosco, Senhor, para que possamos viver no assim diz o Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus.